Quer começar? Bora. Vou falar algo polêmico. A última coisa que eu faria era uma faculdade. Acho que seria uma grande perda de tempo. Faria cursos técnicos, veria todos os cursos gratuitos que existem no YouTube. Pegaria todos os cursos que tem disponíveis, faria aqueles 7 dias e pegaria meu dinheiro de volta. Desculpa, eu sei que é contra tudo que a gente faz, mas é o que eu faria, no caso. A cara do Bruno vai ter que cortar isso. Eu não tenho dinheiro, porra. Eu ia tipo, maratonar todos os cursos que eu pudesse em 7 dias. Ia frequentar todas as bibliotecas. Ia entender o que eu sei fazer. Como a Malu disse. Puta, o que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Ou buscaria inspirações. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de modelos diferentes a serem seguidos, né? De novo, você partiu de um pressuposto, né, de que eu sou pobre, de uma origem muito humilde, e eu vejo que hoje, principalmente por conta da internet, a gente consegue ter referências que também saíram de lugares muito difíceis. Trabalho muito, né, com mulheres pretas, periféricas e tal, e que ainda tem uma representatividade muito pequena. Mas hoje existe alguma representatividade. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa era buscar quem são as pessoas que saíram do lugar de onde eu saí e conseguiram chegar nesse lugar, não apenas pelo futebol ou pelo mundo das drogas ou pelo caminho, né, que não leva ninguém a lugar nenhum. Não tô falando do futebol, tá? Tô falando do caminho das drogas, que infelizmente quando a gente fala de periferia hoje, é o caminho... Não é nem um pouco fácil, mas é o que tá ali, ó. Tá ali, tá disponível. Tá disponível. E, pô, a minha mãe tá sofrendo, eu tenho uma família em dificuldade e estão me oferecendo aqui R$50 por dia, R$100 por dia, que eu vou conseguir colocar comida na mesa. Então, acho que no Brasil é muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente vive uma outra realidade. Mas se quisesse romper com esse padrão familiar, histórico, eu buscaria novas inspirações para começar, que poderia ser dentro da comunidade ou fora, para que caminho foi que essa pessoa traçou, e buscaria mentores também. Tipo, encontraria pessoas, de novo, que chegaram nesse lugar, pediria ajuda, pô, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com você e tal, enquanto eu tô ampliando meu repertório. Porque eu preciso de dinheiro, né? Pra sobreviver. Então não dá pra viver de renda extra só, né? Eu preciso colocar dinheiro, né, dentro de casa. Então, como é que eu posso garantir o básico e entender que o meu fator principal é tempo? Tenho um tempo restrito, por isso não vou pra faculdade até, porque o meu tempo de deslocamento mais o trabalho vai perpetuar aquilo pra sempre. Então esquece faculdade nesse momento da vida, pego o tempo que eu tenho, vou fazer uma renda honesta, da maneira que eu puder, para garantir o básico. Com o resto do tempo eu vou aprender, ficar perto de pessoas que cresceram, e a partir disso eu vou entender, aonde eu vou colocar a minha mente para aprender a gerar mais valor e crescer no empreendedorismo, não numa carreira. Faz sentido. É difícil hoje a gente pensar, né, que profissão que eu escolheria hoje, né? Porque a gente tá numa fase da história que tá tudo muito rápido. Né? Tipo assim, se me perguntasse há 15 anos, eu pensaria, vou ser médico. Não é o meu caso, só um exemplo, né? Eu vou ser sei lá o quê. Mano, parece que qualquer coisa hoje em dia pode ser trocado. Né? Então, é interessante esse ponto aí, né? De que a questão... Porque sempre se valorizou muito o QI e o lógico-matemático, né? E agora com a inteligência artificial já não precisa mais, já não faz diferença se é fera em matemática ou não, porque não precisa fazer mais conta, né? Mas eu não sei, eu teria uma tendência aí para alguma coisa relacionada à área de tecnologia. Só que a impressão que eu tenho é que daqui a pouco a própria tecnologia vai suprir o que a tecnologia precisa. Né? Tipo, eu sempre falava assim, eu iria para a área de TI. Eu tô vendo um monte de artigo aí falando que agora a inteligência artificial faz o que o cara do TI faz. Né? Então eu acho muito difícil. Com certeza eu iria para algo relacionado a empreendedorismo. Vendas é sempre um negócio interessante. Só não sei o que vender, né? Mas vendas, eu falei com o Caio Carneiro esses dias, ele falando, Duda, eu fiquei rico com vendas, não foi com o YouTube. Né? Ele começou antes e aí entra naquilo. Eu decidi ser o melhor vendedor que esse mundo já viu. E estourava, né? Conseguiu ir muito bem. Então, vendas eu acho que é uma coisa muito boa. Internet, né?
tem alguma coisa. É que é fogo falar isso, porque a gente meio que acaba meio que incentivando os jovenzinhos. Ah, eu vou virar youtuber. E não é assim também, né? A gente sabe que é tipo meio quase que um jogador de futebol, né? Em 1000 vai. Essa vai mesa dar bom. é a mesa dos vencedores, né, cara? O cemitério dos derrotados é silencioso. Né? Tem um podcast falando sobre como a gente não deu certo na internet. Não ia ter view, porque a gente não deu certo. Como ser pobre pra sempre, né? Então eu acho que é difícil. Eu sempre tenho essa ideia também do empreendedorismo, de abrir o meu próprio negócio. Mas eu acho que a cada dia vai ficando mais desafiador isso. Então eu focaria muito em estudar. Uma coisa que foi ruim para mim é que hoje eu gosto de estudar. Mas eu falo, né, que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Na escola eu odiava, eu era o pior aluno. Eu saí de uma escola porque eu ia repetir e fui para outra, né? Em algum momento eu comecei a gostar de estudar. Então, querendo ou não, o livro, o estudo, um bate-papo... Ouvir gente que é uma referência, isso eu acho fundamental, cara. Como que foi? Acho que o Thiago Brunet, que tem naquele livro dele, acho que é Dinheiro Emocional, se não me engano, alguma coisa. Como que é, meu? Tipo assim, educação é igual a instrução mais uma referência. Não é exatamente isso, mas envolve duas coisas, instrução e referência. Tem que ter alguém que é referência. Quem é a referência? Tipo assim, se a Nath quiser ser jornalista, quem é a referência? Se eu quiser ser um vendedor. Cara, o que o Caio Carneiro fez, velho? Né? Então, acho que ter alguém que é muito incrível. E as pessoas, como muitas pessoas têm um costume de se vitimizar, ela tem o costume de olhar para quem não conseguiu. Tipo, não, você pode fazer. Ah, mas ninguém consegue. Ah, mas não sei o que lá. Olha para quem conseguiu. Eu tenho um exemplo muito legal, que talvez eu esteja saindo um pouco do tema, mas é um exemplo que eu gosto muito, cara. Eu entrevistei uma moça, uma senhora, esses dias, que ela, cara, pobre, tipo pobre nível hard, sabe? Muito pobre, tinha acho que 10 irmãos, aí o pai dela morreu, a mãe teve que ir trabalhar, né? E trabalhava tipo no campo lá, sabe? Esses bagulho bem zoadão mesmo, de trampo, de criar calo o dia inteiro, né? Aí ela, que era acho que a filha mais velha, devia ter 12 anos, 13, teve que começar a cuidar dos 9 irmãos, sei lá, e teve que começar a trabalhar de empregada doméstica para ajudar a mãe. Aí começou a trabalhar para sobreviver, mas ela falou, né, lá no programa, eu sempre tive uma mentalidade, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada não nasci para isso, né? E você vê, uma pessoa que morava no fim do mundo, não tinha o que a gente tem de acesso hoje, isso há 30 anos. Falou, não, eu não vou viver assim não. Começou a trabalhar, limpava as casas e tal. Aí chegou alguém e falou, você não quer começar a vender bolo para fazer uma renda extra? Ela falou, beleza, vou fazer um bolo e tal. Começou a fazer bolo, pegou as manhas, fez bolo bem pra caramba, conseguiu abrir uma primeira loja. Aí ela falou, cara, eu vou continuar trabalhando, porque isso aqui não dá o que eu quero ter. Eu quero ter uma vida boa mesmo. Aí começou a trabalhar, não gastava com tênis, com ostentação, com nada, todo mundo tirando barato da cara dela. Você é burra, meu, você já podia estar fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, eu quero montar outra loja. Montou outra, e a dona da Sodier, que faturou acho que 800 milhões, se não me engano, no ano passado. Pô, que legal. Mano,